Boa noite, aqui estamos agora com mais um vídeo coach, com mais uma dica, com mais um assunto importante na matéria de concurso público. Tudo bem? Então você decidiu passar num concurso, você decidiu entrar no mundo do concurso, então vamos passar para você algo que é muito importante você saber, que é algo que é muito importante você utilizar para melhorar o seu método de estudo. Método de estudo. Entendeu? Sabe por que é método de estudo? Porque você é um estudante. E hoje nós vamos, com base nisso, definir a diferença entre aluno e entre estudante. Porque para você ter uma grande quantidade de memorização e guardar no seu computador humano, que é o teu cérebro, você precisa estudar. E por isso nós vamos entrar nessa diferença hoje do que é aluno e o que é estudante. Sabe por quê? Porque no Brasil, a nossa educação brasileira hoje, ela prima o aluno e não prima o estudante. Você trabalha para ser um bom aluno, o pai trabalha você para ser um bom aluno, mas para você não ser um bom estudante, porque o bom aluno é aquele que tira uma boa nota numa prova, é o que passa de ano, mas não necessariamente aprende a matéria. Essa é a diferença. O estudante é aquele que tem o entendimento e que aprende, estuda para aprender. E não apenas é o aluno que assiste, que estuda apenas para passar na prova. E muitas pessoas têm feito isso, estudado para passar na prova. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro é uma máquina, mas ele tem dois compartimentos. Você já trabalhou com computador, todo mundo trabalha com computador. Não tem memória RAM, a memória que fica no computador e a memória que fica no HD do computador? Não são duas memórias? O cérebro humano é da mesma forma. Tem a memória que fica RAM, aquela memória online. Eu não sei muito de informática, tá? Agora. Mas eu sei que tem a memória temporária e tem a outra memória que fica no HD, que é o nosso HD, é o nosso cérebro. E o que a gente precisa para passar no concurso? A gente precisa ter o maior número de informações aonde? Registrado na memória temporária ou no HD? No HD. Sabe por quê? Porque a memória temporária, inclusive, ela é muito pouco tempo. É o máximo de 24 horas. Essa é a nossa memória temporária. Então você estuda, por isso que eu digo, a gente tem muitos bons alunos que estudam 2 dias antes da prova para saberem tudo e chegarem na hora da prova e tirarem uma nota boa. Mas estudam e aprendem. Não porque eles estudaram apenas 2 dias e colocaram tudo aonde? Na memória RAM, que é temporária. Não jogaram aqui para a memória do HD, entrar aqui dentro que não saísse mais do nosso cérebro. Então essa é a diferença. Você estuda 2 dias, um monte, joga tudo para a tua memória RAM, vai lá, faz a prova, tira uma nota boa, passou de ano, chega no outro dia, 2 dias, você já não lembra de mais nada. Se você perguntar alguma coisa que aprendeu no passado, a pessoa não aprendeu nada. Porque ela apenas foi um bom aluno e estudou para passar numa prova, numa nota que era necessária aquele dia. E deu. E assim vai, um bimestre. Tem prova aquela semana, e começa a estudar todas aquelas matérias. Um dia antes, vai, consegue uma nota mínima, média, ou às vezes consegue ser um bom aluno e consegue passar com notas ótimas, excelentes, mas depois da prova você não lembra de mais nada, porque o teu cérebro foi programado para o quê? Para decorar para aquele momento e apagar. É uma programação. Só que daí você aprende a vida inteira a estudar assim, aprende a vida inteira você estudar apenas para a prova, a chegar e tirar notas boas, aí quando você chega num concurso público, você precisa de 4, 5 meses, uma tonelada imensa de matéria, você consegue estudar 2 dias para concurso, toda aquela matéria que é pedido no edital, para jogar na tua memória RAM? Não consegue, não tem como. É muita matéria, então concurso, prova de vestibular não é para quem é bom aluno, mas é para quem é bom estudante. Aí que você tem que aprender a estudar, a otimizar o seu tempo. E é por isso que nós entramos nessa definição. Seja um estudante, não seja um aluno. O aluno, sabe o que o aluno faz? O aluno é aquele que vai na aula, fica lá 4 horas e assiste a aula. Lá ele é aluno. Agora, se ele fica 2 meses só indo na aula e assistindo, ele continua sendo aluno. Sabe que hora ele vira estudante? O momento que ele pega o seu material, senta com o material em casa e começa a anotar, a ler, a escrever e a estudar
tudo aquilo que ele aprendeu na aula. Aí ele vira estudante, ali ele está estudando e ali ele está memorizando a matéria, não para aquele momento, mas para sempre. Não porque tem uma prova à noite que ele vai fazer e o cérebro vai esquecer no outro dia, mas porque ele quer aprender, quer entender e quer saber para sempre. Então essa é a diferença do aluno. O aluno assiste, o estudante estuda. Por isso, inclusive, a inteligência ela é definida pelo coeficiente, pelo QI, né? Que a média é 100, o padrão é 100. Agora, nesse índice, o Brasil, pelas provas que foram feitas na educação, o Brasil é um dos piores índices de educação do mundo, né? Quanto a aprender. E se você for ver, um dos países que está em primeiro lugar, acho que é a Finlândia, se não me engano, mas que tem um sistema parecido muito com o do Japão, ou os japoneses também têm um QI maior que as pessoas normais, tá? Maiores que os americanos. Os americanos têm uma quantidade de dinheiro grande, mas também tem um sistema de educação que não proporciona o aprendizado como nesses outros países, onde existe o aluno e a figura do estudante, onde as pessoas ficam em meio turno como alunos e meio turno na escola estudando, fazendo eles o estudo e praticando o que aprenderam. Então essa é a diferença, isso leva à inteligência. Então a inteligência é adquirida, a inteligência é praticada. Ninguém nasce burro ou ninguém vai ficar com QI para sempre. Você pode trabalhar esse QI, mas é um degrau por degrau, escada por escada. É você procurando estudar, ser um estudante. Você tem que ser um estudante. Então essa é a diferença, como eu falei, nos QI. Então, aonde se desenvolve o estudante, a inteligência é maior. Por quê? Porque tem maior capacidade. Um japonês tem maior capacidade que um brasileiro? Não, não tem, é igual. A única diferença é que eles se condicionam a isso. Eles se preparam para ser estudante. E aqui no Brasil, infelizmente, nós não nos preparamos. Nossos pais não estão preparados para fazer de nós estudantes. As escolas não estão preparadas para fazer de nós estudantes. Eles ensinam a nós como alunos, mas ninguém fica pegando no pé para a gente estudar mesmo. Ok? Porque a gente tem que chegar em casa e estudar. Fazer tema de casa, fazer o tema de casa. Ser acompanhado por um professor, ser acompanhado pelos pais, ser acompanhado pelos pais. Agora, hoje em dia, o que se diz? Ah, meu filho, vó, estuda porque tem prova. Estuda porque você vai ter prova. Entendeu? Então você só está condicionado a estudar para o dia da prova. Os pais só ficam em cima para o dia da prova. Os pais não se preocupam quando chegam em casa. Vamos estudar agora a matéria que você viu hoje na escola. Vamos estudar. Não, eles se preocupam com o dia da prova. Então você estuda para a prova. Você estuda para conseguir uma boa nota. Se você conseguiu uma boa nota, ótimo. Atingiu o que era necessário. Mas você aprendeu? Se você aprendeu, é outra questão. E isso ninguém te cobra. Entendeu? Então, é isso que tem que ser trabalhado. Uma vida toda você viveu num sistema desse, um sistema que é estudar para a prova, um sistema que você não estuda para aprender. Então, hoje, você, para passar no concurso, você tem que estudar para aprender. Você tem que estudar para decorar essa matéria até o dia da prova, no teu HD. E também, nesse assunto, vamos falar de uma coisa interessante. Um ponto. Analisa junto comigo. A pessoa faz um curso de Direito 5 anos. Depois que realiza um curso de Direito 5 anos, tem que passar na prova da OAB. E tem alunos que, para passar na prova da OAB, o que fazem? Fazem um cursinho para passar na prova da OAB. Agora, o que cai na prova da OAB? Não é toda a matéria desses 5 anos que você fez de Direito? E por que com esses 5 anos que você fez um curso enorme, que esse é o curso para passar na prova da OAB, é o curso que você paga, ou que é na federal gratuito, mas é um curso de graduação em Direito. Esse é o curso necessário para passar na prova da OAB. E por que só 20% passam? Porque eles não são estudantes, porque eles são alunos, porque eles vão apenas frequentando as aulas para assistir, mas querem estudar apenas no dia da prova. Aí fazem a prova, conseguem a média e acabou, sumiu da memória. Essa é a diferença. Você precisa estudar para ser um bom estudante. Tem que estudar para decorar a matéria. E aí você se pergunta, mas como? Como que é que eu vou ser um estudante? Como que eu vou decorar a matéria no meu HD e não na minha memória temporária? É simples. Você tem que estudar pouco, mas estudar todo dia. Você faz uma faculdade, você tem que assistir, você assiste a aula, mas você chega em casa,
você já vai ali, você pega o seu caderno e você estuda. Você anota e você começa a ver tudo o que foi visto. Tudo que foi visto você começa a anotar. Ah, não, o direito do trabalho falou hoje o professor sobre tal assunto, e você anota, e você faz relação, escreve, e você olha e você diz, ah, é verdade, aquilo, nossa, é isso mesmo. E aí o teu cérebro se condiciona, ó, isso, antes de dormir, isso é importante, ele está revisando, ele quer aprender isso é importante. E isso você está estudando, porque você está aprendendo, você está utilizando a tua outra parte do cérebro, a parte criativa, está escrevendo e está estudando, não está só assistindo uma aula. E nessa parte, nessa revisão que você faz, nessa retomada do conteúdo durante o dia, aí você vai dormir, e aí há duas funções do cérebro no sono. Ele pega todo o conteúdo na memória RAM e apaga. E pega um conteúdo importante da memória RAM e passa para a memória em HD. Essa é a diferença. Então, por isso, se você estudar para uma prova e souber tudo na hora na memória temporária do computador seu, e você dormir no outro dia, você não vai lembrar praticamente de nada, porque ele apagou. Agora, se você assistir uma aula e depois você estudar em casa, fazendo exemplos, fazendo exercícios, ou retomando, escrevendo, pensando, mentalizando, visualizando tudo o que foi passado em aula, e entendendo com as suas palavras, utilizando as técnicas de estudo como autoexplicação, como resumo, como questionamento elaborativo, utilizando essas técnicas de estudo, aí sim o seu cérebro vai entender, isso é importante, isso eu vou gravar e joga para o HD. E assim, todo dia você estudando, você indo na aula, você estudando em casa, o cérebro vai retendo. E aí você termina uma faculdade de Direito e você tem uma grande quantidade de aprendizado do que vai cair na OAB. Aí você não precisa estar se matando fazendo cursinho, porque você tem bastante coisa de conhecimento sobre a área do direito. Você não apenas foi um bom aluno, mas você foi um bom estudante no curso. Você pode ficar tranquilamente, dia de prova, véspera de prova, não tem problema. Você sabe a matéria porque você tem estudado os últimos 2 meses, poucas horas por dia, mas você tem estudado. Então pode fazer uma prova surpresa? Não te pega de surpresa, porque você tem conhecimento e domínio da matéria. Então essa é a diferença de quem é bom estudante e quem é bom aluno. Porque para passar no concurso você tem que ser um bom estudante. E essa é a troca de metodologia. Por isso eu digo, você está fazendo um cursinho hoje, você está se preparando, fazendo um curso pela internet ou fazendo um curso pela presencial, lá você está na função de aluno. E você não pode morrer ali, naquele momento. Você tem que utilizar aquilo lá para você como base para o teu estudo. Porque a função do professor é te fazer entender. Lá você pega um entendimento. Ah, isso eu entendi. Agora eu entendi como que é. Agora, se você só entender e não colocar em prática, não estudar em casa, não revisar, você não joga esse entendimento para o HD, que é onde precisa ficar guardado. Entenderam? Então, quando você faz um cursinho, você tenta ao máximo prestar atenção no professor, no visual do professor, no movimento que ele faz e anotar, ter uma caneta na mão. Caneta é papel de estudante, um lápis, uma anotação, anota, escreve que o teu cérebro está o quê? Ao mesmo momento que você está escrevendo, o teu cérebro está anotando, tá buscando aquilo que foi dito. Então já no mesmo momento você, como aluno e como estudante. Entenderam? Então essa parte de anotar. E não adianta fazer resumo no computador, anotar no computador, porque não é a mesma coisa que escrita à mão, você escrevendo. O cérebro não consegue distinguir que você está escrevendo no computador e que vai gravar aquilo, fazer resumos no computador. Não. É na mão, é na caneta, é com a tua letra. Então, essa é a diferença do estudante. É muito bom fazer aulas de cursos, é muito bom adquirir entendimento, mas nós precisamos ser estudantes, nós precisamos estudar todo dia, revisar todo dia, dentro de 24 horas revisar, antes de dormir, revisar aquilo que foi estudado, para que o nosso cérebro no sono jogue todo o conhecimento para a memória HD do nosso corpo, do nosso cérebro. E é nessa memória HD que nós vamos buscar informações no dia da prova. Vai estar tudo aqui. É isso que nós precisamos, colocar tudo aqui dentro do nosso HD. Então por isso que eu faço esse vídeo para vocês. Se você foi trabalhado a vida inteira com uma mentalidade de aluno para passar em provas, agora você é um estudante. E como estudante você tem que agir todo dia estudando. Você está com a apostila, está com um cursinho, você está estudando. Ok? Você tem um cronograma de estudo, também vou falar um pouco agora do planejamento e cronograma de estudo. Você faz um planejamento.
Aqui o modelo que eu utilizo no Mr. Coach é um planejamento quinzenal, 15 dias, onde engloba toda a matéria do concurso. Como eu falo, não adianta a gente estudar 1 a 10 dias, uma semana inteira, só uma matéria, depois chegar lá no final do concurso, você não relembrar mais essa matéria. Então, é esse método de escalonamento, de colocar uma matéria num dia, outra no outro, revisão de uma matéria na outra semana. Então, você está sempre estudando as matérias. Hoje estudei português, mas revisei direito civil. Ok? Agora, dentro disso, eu também falo, a revisão é de outra matéria. Mas dentro das 3 horas de português que você estudou hoje, tá? Depois de você estar lendo, depois de você estar lendo a matéria, você vai estar revisando. E essa revisão, dentro das 3 horas, você faz uma revisão da própria matéria que você estudou, que é nessa revisão que o cérebro vai guardar, isso é importante, ó. Ele estudou isso, mas essa é a revisão de fixar no HD. E depois de noite você vai revisar a outra matéria, Direito Civil, que isso é um método de retomar a lembrança, aquilo que você viu num outro dia, que já estava ali no HD, mas para não se perder. Então, por isso que é importante estudar e não só ler. Porque a leitura não serve para nada. A leitura, apenas como leitura, é um método muito fraco de estudo. Se você só lê, não adianta muita coisa. O estudo é diferente, é você ler, anotar. Você lê, resumir. Você lê, perguntar. Você lê, se auto-explicar. E a mais efetiva de todas as técnicas de estudo foi o que? Auto-explicar, explicar para você mesmo o que você entendeu. E também praticar fazendo exercícios. Pega exercícios de concursos e faz. Vai fazendo. Faz exercícios para ter retenção. Agora, uma coisa que você não pode também é se enganar fazendo exercícios logo após estudar a matéria, porque daí você pensa que você sabe tudo. Entendeu? Então é bom você fazer exercícios rotativamente. Como eu disse, utiliza a aula de revisão da semana que vem de português para fazer exercício sobre aquele assunto. Aí você vê, realmente estou bem, ou voltou a lembrança aquilo que eu estudei semana passada. E assim se faz, para evitar a curva do esquecimento também, para não esquecer aquilo que você aprendeu. Então, voltando aqui ao assunto, você estuda, você assiste uma aula, você lê, faz uma leitura ao mesmo tempo escrita, leitura estudante, né, leitura com estudo, e no final você faz uma revisão disso tudo, né, ao final ou no final do dia. E durante esse dia tu vai ter um período de revisão de uma matéria de uma outra semana, que você pode utilizar com exercícios ou com outro método de revisão, com os resumos que você fez. Para aí cada vez mais você jogar seu conhecimento no HD. Então, é isso que nós procuramos. Nós procuramos ser estudantes para jogar o conhecimento no nosso HD para a hora da prova. Entenderam? Então, basicamente, é isso que nós buscamos. É memorização e aprendizado de todo o conteúdo. Tá bom? Tá certo? Então, utilize disso. Utilize do estudo intercalado. Utilize do estudo das matérias. Utilize da revisão. Não vá dormir apenas lendo. Não leia apenas a apostila. Se você ler 3 horas da apostila, sentar e apenas ler, se você passar o dia, amanhã você já não vai lembrar quase nada, porque você só leu. Você tem que ler, mas não apenas lendo. Utilizando a outra parte do cérebro, fazendo resumos, estudando. Você tem que estudar. É um estudante, você não é mais aluno. Você pode ser aluno em aula de cursinho, mas no resto você é um estudante de concurso público. E você precisa passar num concurso. Então, para isso, utilize a técnica de estudar e revisar. Estudo, revisão, exercício. Estudo, revisão, exercício. Ok? Um grande abraço, essa é a dica de hoje. Fiquem com Deus.